Olá pessoal, bem-vindos ao nosso bate-papo de todas as quartas-feiras. Boa noite, queridos. Eu sou Jaqueline Lodos. Eu sou Elcio Lodos, direto aqui do IHOP em Kansas City, nos Estados Unidos. Para compartilhar com vocês aquilo que tem ardido no nosso coração e ardido no coração de Deus como projeto para a nossa geração, para os nossos dias. Hoje nós vamos conversar um pouco, como estabelecer como você pode crescer nesse lugar de intercessão e adoração e estabelecer um grupo pequeno, como usar a sua célula, a sua casa, a sua família para fazer uma reunião de oração com música agradável, apreciável e algo que nós temos praticado por muitos anos. Pode ser num grupo grande na igreja, numa sala de oração grande, mas você também pode fazer isso num contexto pequeno, menor. E nós queremos ensinar, conversar um pouco sobre nossa experiência, como isso pode ser dinâmico, vivo e cheio da graça de Deus. Yes, muito importante você saber que intercessão tem um papel fundamental na forma como Deus governa o universo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com vocês, porque é bem importante que a gente entenda o porquê a gente faz o que a gente faz. Amém? Vamos começar orando e pedindo que a graça do Senhor permeie nosso coração com sabedoria e revelação hoje. Amém? Senhor, nós oramos agora. Sim, Deus. Que o Senhor venha soprar sobre nós sabedoria e revelação. Senhor, fala-nos o que Tu fazes no céu. Conta para nós o que a Assembleia dos Santos tem reunido e discutido no céu em relação à terra. Senhor, ajuda-nos a trazer a realidade do céu para a terra. Sim. Ajuda-nos a interceder 100% de acordo com o Teu coração. Pai, eu peço, desperta o nosso coração para a revelação do que Tu estás fazendo na terra, para a revelação de que o Senhor não fará coisas com os anjos hoje, mas o Senhor faz coisas com os seres humanos, conosco, que o Senhor deseja usar o nosso coração, a nossa vida, a nossa boca, o nosso tempo, a nossa disposição e até a nossa fragilidade. Pai, ajuda-nos a concordar com o Senhor, ajuda-nos a liberar o nosso coração para estar 100% de acordo com o Teu e gerarmos os Teus projetos aqui na terra. Pai, eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo. Senhor, eu oro agora por liberação de vida, olhos do entendimento aberto. Senhor, eu peço por revelação de quem Tu és, da Tua beleza, dos Teus propósitos e projetos na nossa vida, na nossa cidade, na nossa nação, na terra. Pai, dá-nos olhos do entendimento aberto, ouvidos para ouvir, inteligência espiritual para perceber e caminhar com o Senhor em um só acordo aqui na terra. Senhor, eu oro que se tiver alguém ao som da nossa voz agora, precisando de cura, libera cura enquanto a Tua palavra é ministrada. Libera cura, Pai, física, cura emocional, cura espiritual. Senhor, libera agora, Senhor, cura de casamentos. Libera agora restauração de lar, restauração de adolescentes, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra é viva. Nós cremos no poder curador, nós cremos no poder restaurador da Tua palavra. Libera a Tua palavra agora, Pai, e traz entendimento, revelação e cura. Em nome de Jesus nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queremos começar, talvez desmistificando um pouco essa questão da intercessão, da oração intercessória com adoração. Por muito tempo nós classificamos isso como algo que algumas pessoas especializadas no corpo de Cristo fazem. Há algumas pessoas que têm mais experiência, mais idade, o chamado para intercessão e aquela coisa toda. Então ficou uma coisa assim, um pouco departamentalizada e até elitizada. Excluía até um pouco os jovens, os adolescentes, as crianças. Intercessão parecia assim uma coisa assim muito especializada na igreja, muito especial, né? Um grupo elitista. Vamos desmistificar isso, porque já que começou falando aqui, eu quero repetir: nós temos entendido que Deus governa através da intercessão, tanto a nível pessoal na sua vida, como a nível familiar, como a nível da igreja da cidade. Como é que isso funciona?
Então, primeira coisa que eu queria falar nessa coisa de desmistificar a intercessão é dar para você uma definição muito prática de intercessão. Eu amo uma definição, eu sempre repito ela, eu e a Jaque usamos muito essa definição, que é a definição do Mike Bickle sobre intercessão, que é o líder aqui da Casa de Oração, talvez uma das maiores autoridades e uma das pessoas que mais explica com simplicidade o lugar da intercessão e da adoração na nossa vida. E ele diz assim, interceder é simplesmente ouvir o coração de Deus sobre um assunto, às vezes através da Bíblia, através da compartilhar de Deus, falar de volta para Deus o que Ele falou para nós sobre aquele assunto e esperar que Deus haja e faça e execute aquilo que já é a vontade dEle. Então, assim, colocando nas palavras literais do Mike Bickle, é assim: Deus fala e move o nosso coração. Nós falamos de volta para Deus aquilo que Deus falou e movemos o coração de Deus com aquilo que falamos. E quando o coração de Deus é movido, Ele libera o sobrenatural na terra, Ele libera a sua vontade na terra. Por quê? Porque intercessão é o principal meio pela qual Deus estabelece o seu governo. Isso é a sua vontade. Eu me lembro bastante de Salmo 2, quando o Senhor fala, pede-me. Ele fala para o próprio Jesus interagir com Ele por meio da intercessão. Olha que coisa mais legal. Salmo 2, Davi está falando sobre um diálogo que ele ouviu entre Deus e Jesus. E Jesus está ali pronto para tomar algumas medidas, porque a Bíblia fala que tudo veio a existir pelo poder da palavra de Jesus. Yes? Então o próprio Pai diz para Jesus, pede-me e eu vou te dar. Então intercessão é o meio pela qual nós também governamos na terra, de acordo com a vontade do Senhor. Ele governa pelo poder da palavra. Nós governamos através de oração e intercessão. É assim que funciona. Por isso que é uma dinâmica muito maravilhosa, não é? Pede-me. É exatamente isso. E é simples. Simples porque uma criança pode fazer. Um adolescente, um jovem, você... Basicamente o que nós fazemos na nossa sala de oração aqui, o modelo bíblico, o modelo do céu você simplesmente fala o que Deus já falou sobre aquela área de volta para Deus. Você não tem que ser uma super, não é pelo poder do seu argumento que você convence Deus a fazer alguma coisa. É simplesmente você trazer de volta para Deus aquilo que Deus já falou, de uma forma simples. E aí o que fica gostoso quando nós começamos a entender que Deus quer que isso seja prazeroso, interativo. E aí o que Deus faz? Deus, no céu Ele fez assim, e nós estamos redescobrindo pelo Espírito Santo que esse é o modelo que Deus quer que a gente pratique aqui na terra. Deus coloca a música junto. Então no céu, os intercessores estão cantando o tempo todo, em volta do trono de Deus, 24 horas de declaração. Os serafins estão cantando, estão declarando, os céus estão cantando e ao mesmo tempo está intercedendo. Então nós combinamos, cantar a nossa oração para Deus, cantar a adoração e falar a nossa petição, ouvir o coração de Deus e crer na interação e na liberação dele. E basicamente nós estamos tendo uma reunião ou um tempo dinâmico de intercessão que vai produzir resultados, que vai produzir frutos, porque Deus vela, honra a sua palavra, Ele cumpre a sua palavra. Sim, na verdade, quando nós queremos liberar o poder de Deus na terra, nós liberamos através da intercessão. O Senhor disse que a palavra dele, quando ela é liberada, veja bem, e Ele não disse que a palavra dele é liberada por anjos. Aqui que está o segredo. É você na sua voz frágil, é você aí na sua casa, mãe, é você adolescente na escola, é você empresário no teu trabalho. Quando nós trazemos a palavra de Deus e liberamos ela com autoridade, a Bíblia diz que ela vai fazer o objetivo pela qual ela foi lançada.
Você sabia que esse é o princípio que Deus usou para fazer todas as coisas? Mesmo quando ele criou todas as coisas, o poder da palavra, ele disse: haja luz, e a luz veio a existir. Deus usou o poder e ele nos deu essa autoridade. Nós podemos ordenar coisas, mudar a atmosfera da nossa cidade, da nossa casa, mudar circunstância pelo poder da palavra. Eu gosto muito de Tiago, acho que é capítulo 4, que ele fala assim, o capítulo 3, ele fala assim: vocês não têm o que vocês não pedem. Intercessão, é isso que o Elcio falou, é dizer para Deus coisas que ele mesmo disse, e aí ele fala: oh, nós concordamos, ele no céu e nós aqui, e as coisas começam a acontecer. Mas o segredo da intercessão centrada na vontade de Deus é nós orarmos de acordo com a sua palavra. E como é que a gente faz isso? Ok, Jaque, vamos ser prático então. Vamos supor que eu esteja aqui e eu quero te fazer uma pergunta, ok? Eu sou um jovem, eu tenho um grupo de 3, 4 jovens que se reúnem comigo na minha célula, no meu grupo de casa, grupo familiar, ou na minha própria casa. Nós somos 4 ou 5, tem 1 ou 2 jovens que tocam um pouquinho de violão, e eu quero começar uma reunião, eu quero começar a fazer alguma coisa, orar, adorar, eu quero fazer essa coisa que vocês fazem, que é uma reunião de adoração com música e de intercessão com música. Eu posso fazer, dá para fazer com um grupo de 3, 4 pessoas, ou tem que ter toda aquela estrutura? Não, você pode fazer isso sozinho no seu quarto, Você pode, se você tem uma Bíblia com você abre a palavra, toque em instrumento ou não, você começa a adorar o Senhor, porque nós entramos na presença dele, lembra? Com cânticos, e eu amo isso, é um segredo maravilhoso quando nós começamos uma reunião de oração, porque lembra, todas as vezes que você começar a orar, os céus prestam atenção. Então nós estamos numa reunião de oração, é você e é o céu. Então você pode fazer isso sozinho em casa, você pode fazer isso com mais 2 amigos, você pode fazer isso com 5, 6 pessoas, você pode fazer isso com 10 pessoas. Como que nós fazemos isso então? Primeiro lugar, nós precisamos da Bíblia. Você pega a palavra de Deus, você vai encontrar lugar que vai respaldar as orações que você vai fazer naquele momento, se nós estamos intercedendo pela nossa cidade, por exemplo. Bom, a dica que eu dou, que é o que nós usamos aqui, que eu acho maravilhoso, é usar uma oração que já foi aprovada. O que é uma oração que já foi aprovada? A oração que é feita aqui e que é feita no céu. Por exemplo, as orações que Jesus fez no Novo Testamento. As orações que Paulo fez são orações que já estão carimbadas. Paulo, presta atenção, Paulo, quase que 99% das orações de Paulo são por alguma coisa, especificamente pela igreja. Ele ora pela igreja de Éfeso, ele ora pela igreja de Coríntios, ele ora pela igreja de Colossenses, ele ora por todas as igrejas e por pessoas específicas. Então nós podemos pegar as orações de Paulo, por exemplo. O que é a oração de Paulo? Pega os livros que Paulo escreveu. Por exemplo, vamos pensar em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Ele começa a descrever um relacionamento de autoridade entre Deus e o seu povo. Quando chega no versículo 16, ele começa a orar. Se você prestar atenção, como é que ele ora lá, Elcio? Ele ora pela igreja, né, de Efésios, e diz, e exatamente isso, você vai encontrar essa frase lá em Efésios 1,16. Eu oro. Ele começa, eu oro. E aí, a partir daí, você vai ter um conteúdo de uma oração, frase por frase. Eu oro para que... e aí Paulo vai começar a orar por coisas específicas por aquela igreja, não é? Que eles tenham os olhos do entendimento aberto, que eles recebam o espírito de conhecimento e sabedoria do Senhor. Por que nós usamos essas orações? Por que nós usamos versículos bíblicos para orar e para ser parte daquilo que nós fazemos? Porque, primeiro, nos dá conteúdo, mas o mais importante é aquilo que eu comecei falando.
embora seja uma oração, não é só para ter um modelo de oração, é Bíblia, é versículo bíblico, está lá na Bíblia, e se está na Bíblia é inspirado. Então, nós temos aqui um versículo bíblico, que é uma oração que eu posso usar para orar pela mesma circunstância que aquela pessoa na Bíblia, ou sendo Jesus, ou o próprio apóstolo Paulo, Pedro, oraram por aquelas circunstâncias. Você tem orações por cura na Bíblia, você tem orações por avivamento na igreja, você tem oração por unidade do corpo de Cristo, pela revelação do conhecimento de Deus, não é? Então, assim, pegamos um versículo 2 ou 3 que é uma oração, que nós chamamos de oração apostólica, pegamos um versículo que é uma promessa, e aí oramos, usamos as palavras desse versículo e trazemos para Deus, aplicando na nossa situação. Isso é muito importante. Por exemplo, vamos pegar então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você abre em Efésios capítulo 1, versículo 16. Vamos ver o 16 aqui. Olha como que ele faz isso, que coisa mais gostosa como Paulo ora. Então, ele orava especificamente e o Senhor achou tão importante a forma que ele orava que o Senhor falou, vamos registrar como é que funciona. Ele começa a orar de uma forma leve e de uma forma específica, chamando a existência. Lembra? Deus governa o universo pelo poder da palavra. Nós governamos com Deus através da nossa palavra. Olha que belo como ele ora. 16 diz assim: eu não cesso de dar graças por vocês. Eu me lembro de vocês nas minhas orações. Como que ele se lembra de Deus nas orações? Olha o que ele diz. Para que o Deus, ele está orando pela igreja de Éfeso, ele diz, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, então o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, igreja de Éfesos, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. O que nós então pegamos? Vamos orar então pela nossa cidade. Quando você for orar pela sua cidade, você pegue uma porção específica da sua cidade. Não ore pela cidade em geral, porque nós vamos orar várias vezes. Então você ora, por exemplo, pelas igrejas da sua cidade, ou pelos jovens da sua cidade, ou pelas mulheres da sua cidade, ou pelos casais da sua cidade, pela economia da sua cidade. Você ora pelos governantes da sua cidade. Você pega focos específicos de oração e ora esses focos específicos através da palavra. Por exemplo, vamos orar, vamos pensar na cidade de, agora mesmo, de Brasília. Vamos pensar em Brasília, que a gente a nossa capital, o lugar da onde o coração da política explode, o coração da nossa nação. Vamos orar por Brasília. Como nós oraríamos? Efésios 1, 16 e 17 por Brasília. Você quer falar, vamos orar pelos nossos políticos? Como que nós faríamos isso? Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor libere um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Jesus, no conhecimento do Senhor aos políticos, às pessoas da Câmara, do Senado do Brasil. Senhor, nós oramos que a revelação comece com eles encontrando Jesus Cristo. Libera salvação naquele lugar, libera transformação. Para aqueles que te conhecem, Senhor, libera a sabedoria do Senhor, o entendimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus. E assim, é só um exemplo pequeno. Nós oramos a Bíblia por essas pessoas. Nós oramos uma oração aprovada. É isso que eu quero dizer. Toda oração Deus ouve? Yes. Tem oração errada, oração fraca, oração forte? Não. Não, todas as vezes que o teu coração conecta com o coração de Deus e você eleva o teu espírito falando palavras de amor ou falando palavras de Senhor tem misericórdia, essas orações são todas válidas diante do Senhor, yes, mas quando nós oramos em concordância,
há de haver um foco principal que unifica a nossa oração. Você está me entendendo? Não é que você está orando errado ou que você não sabe orar. Não, 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 não. Nós estamos falando agora de uma oração de governo. Nós não estamos falando de uma oração devocional, onde é você e Deus, e aquele carinho entre você e Ele, a oração, não. Nós estamos falando de uma oração que vai trazer governo de Deus para a sua cidade, para a sua família, para a sua igreja. Então nós pegamos uma oração que estabelece um governo. Todos então concordam, porque a centralidade do pedido da nossa oração está baseada em Jesus Cristo. Nós estamos dizendo: Senhor, lembra-se dos nossos políticos em Brasília. Senhor, brilha a sua luz, ilumina os olhos do coração deles, deixa eles ver o que acontece por trás desse olho aqui. Abre o olho do entendimento. Senhor, que eles não tenham somente uma sabedoria aqui e agora do que eles veem lá fora, mas que eles tenham uma sabedoria mais intensa que pode ser revelada pelo Senhor. Uau! Igreja brasileira! Imagina quando nós, em grupos de 5, de 6, de 7, de 20, de 1000, de 10 mil, começarmos a trazer orações como essas, pedindo que o governo de Deus seja estabelecido em Brasília, no governo de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Recife. Imagina o que isso vai causar, uma massa de intercessão, de governo, de liberação de vida sobre a nossa nação. Você pode fazer isso com os seus 3 amigos, com os seus 5 amigos. E que tal então? A gente orou isso, né? Senhor, nós oramos em nome de Jesus, dá entendimento espiritual aos nossos políticos. Que tal aí a gente colocar uma melodia na nossa voz, e aí nós vamos, além de declarar isso em palavras, nós vamos cantar. Eu gosto muito de Colossenses 3,16 e de Efésios 5, muito, quando o Senhor nos instrui a fazer uma coisa bem legal quando a gente está junto. Ele diz assim, Efésios 3,16, Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra. Então, veja bem, habite em vós a palavra. Temos que ter a Bíblia em nós, na nossa mão, no nosso coração, nos nossos lábios, porque nós vamos declarar coisas a partir da Bíblia. Então, o ponto central da nossa reunião de oração é a palavra de Deus. A palavra da Jaque passa, a palavra do Elcio passa, mas a de Deus não passa até que tenha cumprido o objetivo pela qual ela foi liberada. Uau! Olha que arma, olha que autoridade maravilhosa foi nos dada. Habite ricamente em você a palavra, para que você possa aplicar a palavra em situações específicas. Aí diz assim: quando vocês estiverem juntos, que vocês instruam um ao outro com cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós podemos então cantar, orar e cantar em línguas ao mesmo tempo. Nós podemos fazer a mesma coisa. Então a minha sugestão para a gente trazer música junto é assim: Elcio não canta, nem toca, mas ele sabe que eu canto e toco. Então ele chega pelo menos para um de nós, do grupo de 10, de 20 ou de 5, e fala: hey, você sabe tocar um instrumento? Eu sei, eu toco violão, ou eu toco bateria, eu toco... E aí você vai montando, você coloca uma frase melódica bem facilzinha, 3 acordes. Enquanto a oração acontece, você está tocando. Depois que a oração acontece, cada um de nós no grupo podemos cantar frases. Como que a gente canta? A gente canta a mesma coisa que foi orada. Então, nós oramos. O foco nosso era os políticos em Brasília. Para que nós oramos para os políticos em Brasília? Para que eles tenham um entendimento, mais do que intelectual, mas que o entendimento deles seja gerado no entendimento divino, no céu,
para que eles possam governar o nosso país bem, porque nós sabemos que só haverá um governo perfeito quando nós temos instrução do próprio Deus, porque Ele sabe melhor todas as coisas, amém? Nós podemos cantar a mesma coisa. Bom, você ora e eu vou cantar para a gente demonstrar um pouquinho como é que funciona. Então é isso. Então, um ou dois ou três pode orar, não orações muito longas, porque aí vai interagindo. O que nós vamos fazer é uma dinâmica que você pode fazer por meia hora, por uma hora, intercalando, né? Canta um louvor e depois a gente entra nesse período. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor libere um espírito de sabedoria e revelação sobre a vida dos políticos em Brasília, que o Senhor libere a conhecimento de Deus, a sabedoria, que eles venham conhecer o Senhor. Pai, libere espírito de sabedoria e revelação para os políticos, em nome de Jesus. O violão está acontecendo, tem uma música acontecendo, e aí cada um na roda pode cantar uma frase. Essa frase precisa ter alguns ingredientes. A Bíblia pode ser cantada na íntegra, então eu posso cantar: abre os olhos do coração, ou do entendimento, que é a mesma coisa. Abre os olhos do entendimento dos políticos em Brasília. A Bíblia cantada na íntegra. O próximo pode falar: sim, dá sabedoria aos políticos. Está escrito sabedoria lá. Depois o outro pode cantar: Senhor, que eles conheçam a tua lei, para que governem essa lei, baseado na tua lei. Então você pode interagir um por um. Frases que contenham uma palavra, pode ter uma paráfrase, você pode parafrasear essa frase também colocando a sua própria palavra, né? Por exemplo, eu posso cantar: Senhor, ilumina o coração, o entendimento, dá-lhes autoridade para governar. Eu falei a mesma coisa com as minhas próprias palavras, mas eu pedi que os olhos do entendimento deles sejam abertos. Bom, você pode fazer isso e várias vezes. Você pode fazer uma reunião de oração por 1 hora fazendo isso. Você pode fazer uma reunião de oração por 2 horas fazendo isso. Você pode fazer uma reunião de 40 minutos, meia hora. Isso não é uma regra. Isso não tem problema. Contanto que nós tenhamos um foco claro de oração. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. A gente não ora qualquer coisa em uma salada de fruta. Porque se você for convidado para conversar com o prefeito da sua cidade, você tem um pedido para ele, você não vai chegar lá coçando a cabeça e falando: nossa, prefeito, eu não sei o que é, eu não sei bem o que eu vou pedir pro senhor não, mas então, não sei, a calçada lá de casa não tá boa, seu prefeito, na verdade, a água não é boa. Você não faz isso, você é focado. Você vai chegar e falar assim: Senhor, eu tô aqui e tenho um objetivo. A água que eu tenho que usar para dar para os meus filhos está contaminada e eu preciso que o Senhor interfira. É assim que você faz. Quando você vai no médico, né? Você fala: eu tô com uma dor aqui. Você não fica falando: tem dor em todo... Não, você é específico. Com Deus é a mesma coisa. Você vai sempre com focos de oração. Estabelece. Pede ao Espírito Santo o que está ardendo no coração dele em relação à tua cidade. E ora de volta para Deus o que está no coração de Deus. Foi o que o Elcio começou a falar. Fala para Deus o que ele falou para você. Fala de volta. Ele vai pegar a tua palavra, vai dar um impulso, vai concordar. E nós vamos governar em oração e mudar a sorte da terra. E o que é gostoso é que quando você faz essa dinâmica, fica atrativo, qualquer um pode fazer. Né? Porque muitas pessoas não vêm para oração porque pensam: eu vou ter que orar 15 minutos sem parar, eu não tenho conteúdo, eu não sei fazer isso. Mas se forem orações curtas, 1 hora, canta um pouco, outro hora, canta um pouco, muda de tema, você pode orar por coisas pessoais, você pode aplicar para a tua própria casa, você pode reunir você e os seus filhos, ou até um casal pode fazer isso, fica dinâmico. Fica apreciável, fica agradável. E tem um segredo aí. O Senhor falou: eu vou trazer alegria na minha casa de oração. E é tempo das nossas reuniões de oração, pequenas ou grandes, serem alegres, serem dinâmicas, serem plenas.
E é isso que Deus quer. E é isso que Deus está fazendo na terra. E Deus quer fazer com vocês aí. Quer você comece uma vez por semana uma reunião de oração e adoração que tenha esses elementos. Ou você vá e faça de outra forma. Se você quiser saber um pouco mais ou ver um pouco mais do modelo, nós fazemos uma vez por semana aqui no iHop em Kansas City, em português, uma dessas reuniões que nós chamamos de turno de adoração, de oração e intercessão com adoração. Você vai no nosso website, que é ihopkc.org, ihopkc.org/ANPR, que é a nossa sala de oração das nações, All Nations Prayer Rooms, ANPR. E lá você vai clicar em turnos e clique em português, porque tem 7 línguas. E você vai ver a Jaque, você vai ver parte do nosso time, alguns estudantes, pessoas que estão aprendendo ainda também, porque temos muitos estudantes aqui. Não vai ser perfeito, mas vai ter um modelo lá do que nós fazemos. E nós passamos 2 horas. Olha, nossa experiência, né? Nossa experiência com adolescentes na nossa igreja em Londres, com crianças que ficavam 1 hora cantando com seu violãozinho, orando, interagindo. Uma criança não fica ouvindo uma oração de 15 minutos, de 10 minutos, mas se você fizer uma oração, se ele fizer uma oração de 1 minuto e meio, 2, outro cantar o que ele orou, cantar uma música, voltar, eles ficam, e essa intercessão tem peso, é o modelo do céu, e Deus responde. E sabe o que? De fato, de coração para coração, de fato, a tua vida nunca mais é a mesma. Experimenta fazer isso por 6 meses. Verdade. Primeiro que o montante de informação da Bíblia que você vai começar a adquirir é a Bíblia uau. Entra, né? A Bíblia vai Porque entrando. quando você ora a Bíblia, E quando canta a você Bíblia. canta a Bíblia, o que acontece é que vai caindo no teu DNA. E aí depois não é mais Paulo orando, é a Jaque orando, é a Maria orando, é o Vinícius orando, é a igreja de Londrina orando, é a igreja de São Paulo orando, é a igreja brasileira orando a palavra que fica dentro de nós, o verbo vir a gente. Tua vida não é mais a mesma. Isso eu preciso dizer. Por que nós pregamos isso com tanta veemência? Por que eu prego isso com todo o meu coração? Porque a minha vida foi toda cantora, ministra de louvor, mas eu não conhecia essa realidade. Eu nunca experimentei tanto da Bíblia na minha jornada espiritual, em ministrar louvor e em cantar ao Senhor, como eu experimentei quando eu comecei a orar e cantar com centralidade na palavra. Muda a tua vida, não vai ser mais a mesma. O que vai acontecer é que você vai começar a pensar de acordo com a Bíblia. Porque você ora isso, a palavra fica tão perto de você, na tua boca e no teu coração, que toda hora que você fala com seus amigos, ou que você fala na roda, na brincadeira, no jantar, na noite de pizza, que você vai jogar boliche com seus amigos, uau! O que acontece é que porque a palavra está na tua boca e no teu coração, você tem condições de liberar vida o tempo inteiro. Muda tudo, tudo. Então, veja bem, pega a tua Bíblia, pega alguém que toca um instrumento, 3, 4, 5, chama seus amigos, come pizza por meia hora e adora por 1 hora, toda semana, na tua casa, uma vez por semana, lá na church, fala com o pastor, fala, pastor, a gente pode usar os instrumentos? Podemos? O pastor fala, yes, sexta-feira à noite. Primeiro come pizza, todo mundo come pizza, yes, tem um tempo super legal, conversa, pergunta como é que foi, porque a comunhão dos santos é muito bom, tem a comunhão, ande junto, converse, coma junto, e aí depois, pega a Bíblia, e aí vamos cantar por meia hora, 1 hora, 2 horas, amém? Queridos, nós estamos aqui para servir vocês e viabilizar essa vida de inteireza. Sabe, jovens, se você está me ouvindo, mães que instruem filhos, você que é empresário, não tem condições. Nós não podemos, nós não sobreviveremos sem uma vida conectada com o céu. João 15, mais uma vez. Nós precisamos que a palavra habite em nós. Nós precisamos habitar em Deus. Nós não podemos continuar. Tem uma palavra que tem explodido no meu coração desde o dia 28 de dezembro do ano passado. Explodindo. E essa palavra se chama verdade. A gente vive a verdade que fala.
experimentamos a realidade do Cristo vivo movendo nosso coração e as nossas emoções, temos experimentado a verdade de Deus em nós, causando diferença, mudando a nossa face, mudando a nossa maquiagem interior e exterior, nos fazendo mais parecidos com Jesus Cristo. Verdade! O mundo não conhece isso. E sabe o que? Tem questões na tua vida que precisam de libertação? Conhece a verdade e ela te liberta. Nós precisamos da realidade de Jesus Cristo explodindo dentro de nós. E essa realidade não é uma religião, ela é uma vivência. É Jesus Cristo em nós, fazendo esperança, trazendo vida, trazendo palavras. Nós precisamos de arrumar formas que a verdade de Jesus Cristo penetre em todas as áreas da nossa vida e nos liberte. De tudo, da nossa religião, liberte da nossa falta de amor, dos nossos pecados, das nossas doenças. Nós precisamos, se existe vida na palavra, que nos liberta completamente. Amém? Acho que o nosso horário está chegando, né? Já passou um pouco hoje, mas nós falamos desse assunto tão gostoso e finalizamos com isso. Há uma revolução acontecendo na terra agora mesmo. Jovens, irmãos, irmãs, crianças do mundo todo estão sendo incomodados pelo Espírito Santo. Yes. Estão fazendo pequenas reuniões de oração. Pessoas em tendas, em campos de refugiados, grandes igrejas, pequenas igrejas, lugares nas prisões. As pessoas estão cantando a Bíblia, orando a Bíblia, falando com Deus. Faça parte desse movimento de Deus. Tem muitos movimentos acontecendo aí, mas tem um que esse tem valor eterno. Entre para esse lugar, crie um grupo, comece a orar, comece a buscar, e você vai ver que coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. A presença de Deus vai ser tremenda e vai ser um tempo maravilhoso. Yes, e eu vou te falar uma dica. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama. Seus amigos, seus parentes, seus pastores. Compartilha o máximo que você puder, porque o lema da minha vida, o lema da nossa vida é: até que a fama de Jesus Cristo seja exaltada em toda a terra. E Jesus Cristo não vai ser exaltado fora da própria palavra dele, porque a palavra de Jesus e Jesus são um. Se nós ficarmos contextualizando e trazendo a Bíblia em todas as áreas da nossa vida, Jesus Cristo é exaltado. Amém? Eu quero orar com você, uma oração que é muito querida do meu coração. Eu me lembro quando o Senhor me levou a orar essa oração pela primeira vez. Foi em Londres, na virada do ano de 2009 para 2010. O Senhor me deu, e o Senhor falou: eu quero que você, por uma estação enorme, ore isso. E fez efeito na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Eu quero orar com você agora. Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos concordar e eu vou orar isso sobre a tua vida, e o texto diz assim: eu oro, eu suplico agora, Senhor, pela igreja brasileira. Sim, Deus. Pelos jovens, adultos, crianças que estão me ouvindo agora mesmo, Pai. Sim, é por eles que eu peço. Senhor, eu peço agora que o amor deles cresça cada vez mais. Sim. No pleno conhecimento e em todo o entendimento. Senhor, que eles tenham um amor pelo Senhor com entendimento, que eles tenham um amor pelo Senhor com discernimento, que o amor deles cresça em grau, em sabedoria, em revelação. Senhor, um amor gerado na revelação do próprio Deus em nós, porque não existe amor fora de Deus. Se temos amor e crescemos em amor, é porque Deus está sendo gerado em nós, porque só Deus é amor, não há amor fora de Deus. Por isso eu oro pela revelação, pelo entendimento, pelo discernimento do genuíno amor sobre a igreja brasileira, sobre esses que me ouvem agora, Pai. Para que eles possam ser pessoas de discernimento, para que eles possam discernir o que é melhor, para que eles possam guardar o coração deles sem dores, sim, sem ofensas, sem mágoas, oh Deus, e possam se manter puros,
cheios da revelação do amor de Deus até o dia do Senhor. Pai, conserva os nossos corações em discernimento, em revelação do Teu amor. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.